Ah, paz, irmãos, irmãs, bom dia, com alegria na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui fazendo a live com a porta da minha sala aberta e eu tô olhando lá, né, os passarinhos fazendo ninho. Ele é desse tamanhinho, ó. Coisinha mais linda, gente, fazendo um ninho ali, sabe? Eu acho. Garrichinha. Garrichinha. É tão bonitinho. Em minha casa ela tem, como que chama? Cabaça. E nas cabaças Tem canarinho tem também. uns canarinhos, tem que ver que lindo que tá. Uma bênção, tudo louvando a Deus, a gente agradece a Deus, bendiz a Deus Todo-Poderoso, né? Eu olho lá o laguinho com minhas carpas e aí eu falo assim, Deus, obrigada. Nunca eu pensei que um dia eu ia ter uma casa, olha só, gente, que tivesse um jardim cheio de pássaro, de planta, de peixe. Eu falo, isso daqui nada se compara àquilo que Deus tem para nós. Nada se compara, nada. Mas eu acho tão lindo. Imagina o dia que a gente estiver lá, né? No lugar que Ele preparou para cada um de nós. Eu fico imaginando como será lindo, como será maravilhoso. Né, Karina? Deus abençoe você, tua família, Bom minha dia, irmã. paz, Karina. Louvando a Deus pelo dom da Bom vida, dia. pelo alimento que Ele coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo presente, né? Do novo dia, né? Obrigada, Senhor. Louvado seja. Amém, aleluia, amém. É isso, louvando o Senhor, agradecendo a Deus logo cedinho, entregando toda a nossa família na presença do Deus Todo-Poderoso. Que as bênçãos sejam derramadas sobre os nossos lares, nossas vidas, principalmente sobre aqueles que estão necessitados nesse dia de uma palavra de amor, de carinho. Eu venho dizer para você, Jesus te ama. Jesus te ama. Deus te ama tanto, meu irmão, minha irmã, que Ele deu o Filho único dele, por amor a cada um de nós, por mim e por você, para nos dar uma vida eterna. Jesus morreu, ressuscitou e foi preparar um lugar para cada um de nós e virá nos buscar. Então nós estamos aqui, né, nos preparando para o dia da vinda gloriosa do Senhor. Deve ser lindo aquele dia. Oh Deus, obrigado. Amém, aleluia. Amém. Elcio. Graças nós te damos por mais um momento de oração. Nós estamos, essa live aqui é a live da Célia, né? Que é a Célia que faz a live, mas eu vou trabalhar só às 8 horas. Nós somos uma só carne. E aí a Célia, não, vem fazer a live comigo. Daí eu comecei a vir junto aqui. Mas eu gosto de fazer uma live sempre segunda-feira e sexta-feira à noite, como de costume, mais de 4 anos e meio a gente faz. Se eu vou viajar eu faço, se eu estiver na praia eu faço, em todos os lugares. E hoje, eu estava falando com a Célia hoje, a gente estava conversando de manhã, nós vamos falar, por causa de um vídeo que nós assistimos ontem, eu queria falar sobre o cuidado que nós devemos ter para que ninguém nos engane. Desculpa, irmãos. Eu estava trabalhando com uma poeira ontem, sabe, nessas casas velhas, aquela poeira fininha de forro, e é uma tosse alérgica. Irmãos, então vamos lá. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor possa abrir a nossa mente, dar sabedoria, e seu Espírito Santo venha falar no nosso coração, e essa palavra venha fazer uma diferença na nossa vida, em nome de Jesus. Sempre a palavra faz diferença na nossa vida quando nós deixamos ela fazer. Né? Colossenses capítulo 2, versículo 8. A Célia vai ler na Bíblia dela, porque a minha tradução é diferente. Vamos ver, depois eu posso ler até na minha também. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado para que ninguém vos engane. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor. Paz, Ana, que Deus abençoe você. Colossenses 2:8. Cuidado para que ninguém vos engane com filosofias e vãs ilusões, segundo a tradição dos homens,
segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tem muita gente aí. O que essa passagem vai falar? Ela vai destacar a importância de não se deixar levar por filosofias e ideias humanas que não se baseiam no Cristo, no que Cristo mandou a gente falar, na palavra de Deus, né? Não baseia. E aqui, irmãos, algumas mensagens que tem, né? Porque hoje a gente vê gente no mundo inteiro, você sai por aí, você vai, eu viajo muito, já fui para o Rio de Janeiro, para o Paraná, para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, para tudo quanto é lugar que eu vou, a gente visita algumas igrejas, a gente vai em alguns cultos em praça pública, a gente vai, a gente participa junto, por quê? Porque é louvor a Deus e eu participo, nem olha que igreja que é, participo, entrego o meu melhor para Deus naquele momento, participo, mas a gente observa por aí no mundo também algumas pessoas que eles prestam o culto mais para si mesmo do que para Deus, né? Eles prestam culto querendo ser, como que eu vou falar? Ganhar fama. Ficarem famosos e com isso serem convidados e ganharem muito dinheiro, sabe? E querendo ter poder, e mostrando para os outros que eles têm poder, e derrubando gente, fazendo umas coisas, e a palavra de Deus vai falar assim, ó, toma muito cuidado para que ninguém vos engane, né? O temor do Senhor, irmãos, vou ler, todas as passagens que eu vou ler estão na Bíblia, fundamentadas na palavra de Deus, Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Essa instrução é a instrução deixada por Deus para nós. Amém? Emerson, bom dia, paz. Deus abençoe. A instrução dada por Deus. Quando Jesus chegava na sinagoga, naqueles tempos lá, vocês viam, todo mundo está no evangelho, todo mundo já cansou de ouvir. Jesus chamava eles de hipócritas, porque para eles tudo era lei, só vivia pela lei, decorou a lei, sabia a lei, tudo era lei. E Jesus chamava eles de hipócritas, né? 1 Coríntios capítulo 1, verso 20. Onde está o sábio? Eu estou falando de sabedoria humana. Aonde está o escriba? Geralda, paz. Aonde está o investigador deste mundo? Não converteu Deus a sabedoria deste mundo em loucura? Loucura, loucos. E hoje, irmãos, eu vou falar uma coisa. O perigo hoje de uma pessoa, um jovem, uma jovem, igual tenho neta, é entrar numa faculdade hoje para adquirir o quê? Conhecimento humano. E desconverter. Por quê? Porque a gente sabe que estão cheios de ideologias, politicagem, sociologia, e vai aprender um monte de coisa. Se a cabeça deles não tiver fundada, se a cabeça deles não tiver formada na palavra, e eles não tiverem uma firme convicção, eles vão cair. Infelizmente. E a palavra de Deus vai falar em Provérbios assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies na tua própria inteligência. Ou seja, irmãos, reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, e não seja sábio aos teus próprios olhos. Eu sou o bom, o bam. Eu conheço tudo, eu estudei. Não seja sábio. Olha, irmãos, eu tenho uma irmã, ela foi fazer um curso de filosofia pela internet. Tem muitos cursos na internet, filosofia, muitos cursos. Ela falou para mim, eu assisti 2 aulas e já parei. Filosofia? Porque, não, filosofia não, foi de teologia. Perdão, teologia. Por quê? Porque não condiz com a verdade bíblica. Né? Joana Pretes. Da Lúcia, as irmãs. Você entende isso, irmãos? Vãs, filosofias vãs. A sabedoria desse mundo é loucura.
loucura diante de Deus. Vocês já repararam que tudo para Deus é o contrário nosso que a gente pensa? Tudo para Deus. Pai do Senhor, bom dia, Geralda, Joana, bom dia, Pai do Senhor. Né? Tudo para Deus. Edna, paz, irmã. Deus, ele não fala assim, ó. Deus, ele pega um pobre, miserável e faz ele virar patrão, rico. Deus, ele pega um lavrador, igual ele fez com o profeta Eliseu, arando roça com uma junta de boi. Fala, nem fala. O profeta só jogou a capa sobre ele, ele já entendeu o chamado, foi lá, deu, matou a junta de boi, fez um churrasco, pegou os aparelhos, fez um churrasco, acendeu um fogo e foi um dos maiores profetas que teve no mundo, um lavrador. Deus pega um pobre, como que fala, sério, cuidador de um pastor humilde, pobre, faz ele virar rei. Deus pega um rejeitado, vendido como escravo, faz ele virar governador do Egito. Tudo ao contrário, tudo na contramão. E para quê? Para que nós possamos... falando nisso agora, eu lembrei, né, de Esther. Esther é órfã de pai e mãe, né? Criada pelo tio. Tio não, primo. Ele era primo? Primo. Criada pelo primo. E uma órfã se tornou rainha. E a história dela está na Bíblia. Olha que lindo. É lindo, né, irmãos? Você vê, né? As pessoas viam ela uma órfã e Deus via ela uma rainha. As pessoas veem a gente de uma forma, mas Deus já vê. É por isso. O que Ele tem preparado para mim e para você. Já está ali preparado. Deus tem para nós. Então, a nossa confiança tem que estar em Deus, não no homem. Quando fala no homem, é no homem nós também, em nós mesmos. Não no homem, né? Instrutor, no nosso próprio... No nosso próprio eu. Edna, bom dia, não confiar paz. no meu próprio eu. Saber que Deus tem para nós, né? Tá ali, preparado, e ninguém vai tirar. Ontem eu vi... Ontem nós vimos um vídeo muito triste, eu não vou falar o nome do menino, porque não interessa. Mas um jovem... Um jovem de 14 anos, que ministra a palavra por aí, irmãos, fazendo tanta coisa errada, fazendo tanta... heresia. Tanta coisa. Eu fiquei tão triste, porque é um jovem. Extorquindo as pessoas, irmãos, extorquindo, é uma pena. Cobrando. Ele tem um dom de falar, ele tem um dom, o dom do conhecimento, de convencimento. E ele tem conhecimento da palavra, mas ele usa para extorquir dinheiro, irmãos. Então, eu falei assim, que triste, um menino de 14 anos, tão inteligente. Inteligente assim, inteligente humanamente, né? Agora espiritualmente totalmente morto. Colossenses 2:8, que eu li no início, vai falar assim: cuidado para que ninguém vos engane com filosofias e vãs ilusões. As pessoas estão sendo enganadas por essas pessoas. Bom dia, Simone, paz. Paz, Simone, Deus abençoe. As pessoas estão indo atrás de igrejas que quer dar profecias. As pessoas sabem ter um nome, a pessoa sabe ter um endereço, claro. Agora é fácil, né? Então, irmãos, cuidado. Obrigado, Simone. Cuidado. Simone falou, família que eu amo muito. Irmãos, presta atenção, uma coisa que eu vou falar. Cuidado para que ninguém vos engane com filosofias e vãs ilusões. É muito mequetrefe que tem por aí, essa palavra nem sei se existe no nosso dicionário, mas quando a gente fala mequetrefe, é gentalha. Pessoas que não têm nada de Deus e nunca terão, embora tenham conhecimento, decora alguma coisa para enganar os outros. Cuidado, muito cuidado, sai fora. Basta, o único caminho que leva a Deus é você reconhecer a cruz, o sacrifício e o sangue. Como eu vou saber se a pessoa está falando a verdade? Lendo. É lendo a palavra, irmãos. Lendo a palavra, se você ler a palavra, você vai saber se a pessoa está falando verdade ou não.
se a pessoa está ministrando a palavra verdadeiramente ou não. Então você tem que ler a palavra para ninguém te engane. Ninguém te engane. Esses dias eu assisti uma live de um pastor tão humilde, irmãos, tão humilde, ele não sabia falar. As palavras eram todas faladas errado, sabe assim? Nós, tudo assim, mas uma sabedoria, mas era de Deus ali. Você sentia a presença, né? O poder do Espírito Santo ali, agindo através daquele pastor humilde, irmãos. Sabe aquele pastor que faz por amor, com carinho? E eu falei, que lindo. Enquanto tem muitas pessoas usando o nome de Deus hoje para ganhar dinheiro, infelizmente, né? E quem somos nós para julgar? Não estou aqui para julgar ninguém não, né? Infelizmente nós temos que orar para que Deus possa tocar o coração dessas pessoas e elas possam se converter ao Senhor, né? Orando, pedindo para que Deus toque no coração delas, converta elas. Amém? É isso, irmãos. Louvado seja o Senhor pela palavra. Tende cuidados para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e vã sutileza, segundo a tradição do homem, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. É a palavra hoje para mim e para você. Que a gente possa ficar em alerta máximo. Quando você for no culto, você entrega o seu melhor para Deus. Se um dia você for visitar uma igreja, vai para fazer daquele lugar do seu altar e ore a Deus. Não se deixe enganar. Cuidado, muito cuidado. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai te mostrar. Ele mostra quando a gente tem intimidade com ele. Esse dia eu fui trabalhar na casa de uma pessoa e ela falou para mim, eu tenho medo de macumba, isso pega. Olhou para mim, eles não têm conhecimento bíblico. Eu falei para ela assim, eu parei, ela estava almoçando, ela olhou para mim, isso pega. Olha só, 2 pessoas, mãe e filha. Eu falei para ela assim, aquele que habita a sombra na hora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Ela, nossa, falei, só isso, habita. Quem está na sombra, quem está perto. Se estiver longe, você não está na sombra. Você é protegido, guardado. Só isso, né? Falei, só isso que eu tenho que te falar. Então, irmãos, sabedoria, o Espírito dá na hora para a gente falar. Mas como que eu poderia falar uma coisa assim na hora, se eu não sei, se eu nunca li, sabe? E também, não adianta você pegar a Bíblia e começar a ler ali a Bíblia de capa a capa. Igual muitas pessoas falam, não, você tem que ler sim. Mas é assim, eu e a Célia, a gente tem, cada um de sua maneira. Eu pego um texto, eu peguei, por exemplo, Profeta Jonas, eu estou a semana inteira, li, reli, ouvi, escrevi. Eu peguei um monte de coisa que ninguém nunca falou sobre esses momentos e conjecturei para o tempo de hoje. Para gente aprender algumas coisas. Teimosia, de fazer coisas contrárias. Deus falou, vai para lá, eu não vou para cá. E aí a gente vai aprendendo com a palavra. E ainda vou mais. Sabe por quê? Porque eu tenho não sei quantos dias de vida. Se eu tiver 10 anos, vou ter 10 anos para ler. Se eu tiver 5, vou ter 5. Se eu tiver 6, se eu morrer amanhã, eu vou ler o que eu li hoje, pronto, acabou. Então não tem essa preocupação de ler. Porque às vezes, um dia eu li o evangelho assim, o pastor Mauro falou assim, quando a gente voltar para o discipulado, todo mundo vai ter que ter lido o evangelho inteirinho, de ponta a ponta. Os 4 evangelhos e as cartas. Nós lemos. Irmão, mas eu vou te falar uma coisa que não adiantou muito. Nilza, paz. Eu li tão rápido que daí eu falo, nossa, eu passei por uma coisa que eu nem vi. Sabe assim, li inteirinho. Não, meditando, comparando, vendo o que Deus quer falar naquele momento. Olhando os contextos dos momentos e pegando esse contexto e aplicando para a nossa vida no dia de hoje. E que é incrível que quando você anda na presença do Espírito Santo, você deixa que o Espírito Santo venha te conduzir,
quando você precisa de uma palavra para algum irmão, na hora o Espírito Santo, ele faz você lembrar a palavra que você leu, que você meditou. Né? Ontem eu tinha que ministrar uma palavra no núcleo. Terça-feira. Terça, né? Terça eu tinha que ministrar uma palavra no núcleo, terça. E eu fiquei desde cedo até 6h40, mais ou menos, pedindo para o Senhor o que eu tinha que ministrar. E eu queria ministrar José. E eu preparei, irmão, meus bolsos estão todos aqui, ó. Olha aqui. Minhas folhinhas estão todas preparadas aqui. José. E o Senhor falava no meu coração, não é isso. Eu falava, Senhor, mas o que o Senhor quer que eu fale? Me mostra. Bem, já está quase na hora de ir. Aí eu pedi, falei, ai Senhor, o que eu faço? Né? Aí eu abri meu celular, tinha um pastor contando uma historinha. E a historinha me levou para a palavra, e a palavra foi ministrada pelo Espírito Santo. Aí eu vi que era do Senhor, eu vi que era aquela palavra que o Senhor queria para levar para o núcleo. Quantas vezes, irmãos, o Senhor mandou eu parar o meu serviço, parar tudo que eu estava fazendo aqui em casa e preparar um esboço e uma palavra. E eu falei, mas para que, Senhor? Tem tanta coisa que eu estou fazendo aqui, o trabalho, fazendo as coisas, parar agora? Eu parei, eu obedeço. Parei, fiz o esboço, tudo. Quando eu acabei de fazer, o pastor Maurinho ligou para mim e falou, irmã, hoje dá para você ministrar a palavra no culto? O Espírito Santo já tinha me convidado, já tinha me falado, já tinha me deixado ciente que eu ia ser usada como instrumento naquele culto. Então deixa que o Senhor te use, né? Ouve, né? Ouve o que Deus tem para falar para nós também, né? Presta atenção nas coisas que Ele traz para nós no nosso dia a dia. Ontem Ele falou muito forte comigo através do Dudu no culto. Qual o altar que você está levantando para o seu Deus? Qual é a oferta que você está entregando para Ele? A oferta de Abel ou a oferta de Caim? Qual é a tua oferta? Então, irmãos, eu parei essa noite, eu não dormi direito por causa dessa palavra. Porque eu fiquei meditando essa palavra. Eu falei, Senhor, que tipo de oferta eu estou te entregando? Está alegrando o teu coração? O Senhor está recebendo a minha oferta? É isso, irmãos. Não adianta a gente entregar qualquer oferta. Caim, ele foi lá e entregou de qualquer forma. Abel entregou o melhor que ele tinha. Sabe assim, entregar o melhor que você tem para o Senhor. O melhor. E como que é fazer isso? É no nosso dia a dia. Não é lá na igreja. É na nossa casa, na nossa família. Eu fiquei meditando isso e falei, Deus, como que o Senhor fala? É na nossa casa, na nossa família, com as pessoas de fora, no dia a dia. Ali você está entregando a oferta ao Senhor. Seja mais compreensivo, seja mais amigo, seja mais instrumento de paz, de amor para as pessoas. O mundo já está tão assim, como que eu falo? O mundo já está tão sofrido, turbulento. As pessoas estão tão agitadas, tão angustiadas, depressivas, ansiosas. E o que a gente tem que fazer é ajudar, né? Levar um pouquinho de paz, um pouquinho de palavra, um pouquinho de amor. E nesse dia, que você possa oferecer o teu melhor para o Senhor. Amém? Amém. Amém, né? Graças nós te damos por esse momento de oração. Nós vamos entregar as pessoas que pediram oração. Nosso caderninho de oração. As pessoas que estão enfermas, Sim, em nome Pai. de Jesus. Agradecendo a Deus, entregando o tio Antônio do Daílson, o Roberto, cunhado da Ana, a Fátima, cunhada da Eva, a Zilda, o Nair,
né? Entregando o Onair, o homem, Onair, né? O Onair, a Zilda, o Hermes, o pastor Maurinho, o Simar, a Anice, o Elcio, Eliana Dias, a Clemência, pedindo muita oração por pé dela. Ela está com um calo ósseo, irmãos, está doendo tanto, coitada. Precisamos orar por ela, entregar ela na presença de Deus. A Raquel, a Tatiane, a Rafaela, tudo nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Os irmãos que precisam de aposentadoria, né? Para que Deus possa abrir a porta, né? Para que eles consigam a aposentadoria deles. O Fábio, a Edna, o Cláudio, a Clemência, a Raquel, o Ronaldo, o pastor Mauro, todos eles, entregando a Eva, né? Todos na presença de Deus Todo-Poderoso, né? Que Deus abençoe Nilza, sua família, todos vocês, viu, irmã? Que a paz do Senhor esteja com cada um. Bom dia, Nivaldo, paz, Nivaldo, que Deus abençoe você. Irmãos, e essa palavra de hoje é assim, ó, cuidado para que ninguém vos engane. Então, o mundo está cheio de vãs filosofias, falsos profetas, falsos pastores, falsas doutrinas. Leia a palavra. Cuidado para que ninguém vos engane. Colossenses. Leia a palavra. Né? Capítulo... Colossenses, versículo 2, capítulo 8. Colossenses 2, 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa por meio de filosofias vãs. Amém? Então, muito cuidado. Para você jovem que viu esse vídeo, cuidado para você não entrar na faculdade e desconverter. Ir na cabeça desses professores socialistas com cabeça de virada para falando que tudo isso é bobagem. Cuidado, não é bobagem não. No último dia, naquele dia, se olhar diante de Deus, naquele grande dia que nós vamos ficar de frente a frente com o Senhor, eu espero que você tenha alguma coisa para falar com Ele. Se é que nós vamos abrir a boca, que vai ser o grande momento de julgamento da nossa consciência. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem, amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós, e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Né, Deus abençoe seu dia, Edna, uma abençoada quinta-feira em nome de Jesus. Amém. Abraço para todos, chuva de bênçãos. Amém. Gente, vamos trabalhar? Edna, com Deus. Amém? Deus abençoe.